Holocausto Brasileiro. Você já ouviu falar disso? Foi como descreveram um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, no ano de 1979. Assista até o final e entenda como foi, ou como é, a reforma psiquiátrica brasileira. E o assunto de hoje é a reforma psiquiátrica no Brasil e suas influências. A reforma psiquiátrica brasileira foi um movimento de transformação na maneira de assistência à saúde mental, iniciada no final da década de 70, por meio de propostas no âmbito político, cultural, social e jurídico. Esse movimento se inicia no Brasil após exemplos em outros países, influenciado principalmente pelos Estados Unidos e Itália. Nos Estados Unidos, a reforma psiquiátrica começa no contexto da Segunda Guerra Mundial, onde foram criadas as primeiras comunidades terapêuticas, com o objetivo de condicionar os soldados a reassumirem seus postos na guerra. Deste modo, entende-se que o propósito primordial da reforma psiquiátrica norte-americana era restaurar a capacidade produtiva dos enfermos mentais. Com o tempo, os hospitais psiquiátricos foram sendo substituídos por comunidades terapêuticas, que se utilizavam da arte, recreação e terapias grupais e familiares, com o intuito de ressocializar os pacientes. O foco, então, passa da doença mental para a saúde mental e assume um caráter mais preventivo do que assistencial, reduzindo o tempo de permanência hospitalar, leitos e, consequentemente, custos do governo. A desinstitucionalização nos Estados Unidos assumiu um direcionamento mais superficial, onde poderia ser reduzida a deshospitalização, ao passo que na Itália tomou um rumo diferente, repleto de questionamentos filosóficos e morais, onde o problema não era o hospital em si, mas a ideologia que existe nele, entendendo o sofrimento mental como um risco a ser controlado e doença a ser curada. Franco Basaglia foi pioneiro na reforma psiquiátrica italiana, tendo como base pensamentos de Foucault e Goffman, ao criticar as instituições totais. Basaglia acreditava que a institucionalização causava danos psíquicos, físicos e sociais, e que a relação de coerção e autoritarismo presente nos manicômios levava à destituição da subjetividade dos sujeitos, e que, ao impor uma vida fechada e arbitrária, levava à mortificação do eu. Sob a influência de Basaglia, então, o Brasil reconhece a necessidade de investimentos na atenção ambulatorial, de modo que o foco seja a atenção preventiva e multidisciplinar. Já na década de 1980, época das primeiras eleições diretas, mudanças significativas na assistência psiquiátrica ocorreram nos estados, onde o crescimento dos custos com internações psiquiátricas chegou a ser o terceiro maior custo do país com internações, demandando assim iniciativas diferentes do modelo em vigor. Em 1987, então, ocorre a implantação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial, chamado CAPS, que possuía um viés mais humanizado. E em 1989, são criados os NAPs, Núcleos de Atenção Psicossocial, com objetivos semelhantes ao CAPS. No ano de 1990, é aprovada a Lei Orgânica da Saúde, que regulamenta a organização do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, nos moldes
das novas entidades institucionais. Em 2001, é sancionada a Lei 10.216, conhecida como Lei de Reforma Psiquiátrica, que repercutiu em 4 pontos essenciais: mudança no enfoque assistencial, com início e expansão pelo país da rede de base comunitária, na diminuição do número de leitos em hospícios, na mudança de alocação de investimentos, que mudaram dos hospitais para redes comunitárias, e na conquista de uma base de direitos fundamentais aos usuários. Vale, contudo, ressaltar que o Brasil ainda não atingiu a desinstitucionalização total, sendo um objetivo a ser alcançado nos próximos anos. Entretanto, existem algumas dificuldades que nos afastam desta conquista, como a mudança extrema de ideologias políticas a cada governo que assume, a falta de tempo e recursos dos familiares dos ditos doentes mentais, que muitas vezes não veem outra alternativa além da internação, por acreditarem que nessas instituições serão mais bem cuidados, e ainda a crença culturalmente aceita pela sociedade presente ainda hoje de que os loucos são perigosos e improdutivos, portanto não devem ser livres e ter oportunidades. Vou deixar na descrição 2 sugestões de leitura de artigos científicos que basearam a elaboração do conteúdo deste vídeo e ainda a sugestão para assistir ao documentário Holocausto Brasileiro, que ilustra a realidade dos pacientes psiquiátricos do Brasil entre os anos de 1930 e 1980, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Se gostou desse vídeo e curte conteúdos relevantes como esse, não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Ah, não esqueça de ativar as notificações. Até o próximo vídeo!